Começamos o programa Ponto de Vista, que está hoje entrevistando o Dr. Carlos Alberto Fonseca, psiquiatra, ex-assistente de ensino do Hospital das Clínicas de São Paulo e professor adjunto hoje de Psicologia Médica e Psiquiatria da UFAL, quem agradeço por ter aceitado o nosso convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder esclarecer a imenso número de telespectadores que ficam perturbados e constrangidos com a forma como é conduzido a prescrição de receitas, as receitas controladas, as receitas com tarja preta. Isso é de grande importância para o público ficar ciente de que essa forma de conduzir as famosas receitas controladas não é para controlar quem toma, é para controlar a farmácia. Mas a farmácia nunca diz isso. E no verso da receita branca, você tem que preencher o seu nome, o endereço, o seu RG, telefone. Não há quem fique tranquilo diante de tanto controle. E as farmácias não existe nada legível, uma circular, que isso é uma ordem da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de que a farmácia não pode vender esses medicamentos sem ordem médica, o que eu acho corretíssimo. Hoje, quando se prescreve um remédio de tarja preta, se prescreve também o medo? Perfeitamente, as pessoas ficam mais amedrontadas e o que é mais grave, alguns balconistas fazem comentários indevidos sobre a tarja preta e dizem que são medicamentos de pessoas que estavam internadas, para doença mental, e exige as mesmas exigências, digo melhor, do comprador acerca de si. Eu digo costumeiramente para os pacientes, essa medicação não é para controlar a senhora, é que é uma medicação controlada, porque a farmácia não pode vendê-la. Por que existe remédio tarja preta? Por que essa classificação? Isso foi uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque essa medicação, você usando por muito tempo, vamos dizer 6 meses, 8 meses, 1 ano, você tem dificuldade em retirá-la. Quando você reduz geralmente muito rápido, meio comprimido hoje, amanhã e depois tira, e aí os sintomas de rebote virão. Vai trazer ansiedade e vai trazer insônia, que as pessoas tomam esses remédios quase sempre próximo a dormir, ao sono. Então, é uma advertência para haver controle por parte do médico. Agora, acontece que tem na tarja preta escrito que a medicação causa dependência. É aí que a coisa se complica, porque a palavra dependência nos textos inglês, francês, espanhol, é o seguinte: dependência é necessidade. Quem toma insulina é dependente da insulina. Quem toma remédio para tireoide é dependente dos remédios da tireoide. Quem tem pressão alta há muito tempo usa a medicação e é dependente, precisa. Agora, um tranquilizante não necessariamente o indivíduo precisa eternamente dele, compreendeu? Então, a palavra, esse medicamento pode causar dependência, é questionável, porque está entrando uma palavra, primeiro, que assusta profundamente quem toma. Por quê? A organização política do governo fez por bem colocar os indivíduos que abusam de drogas
com o título de dependentes químicos. Mas você veja, quem toma remédio para pressão é também um dependente químico. A palavra certa em inglês, francês, espanhol, é adicto. O adicto é um indivíduo que está tomando medicamentos que tem dificuldade de retirá-lo. Sobretudo cocaína, crack e a própria maconha. Evidentemente que isso varia muito. Há pessoas que sabem beber bebida alcoólica e sabem parar no momento certo. E muitas outras pessoas não sabem. Entra num quadro chamado dipsomania, que é 1 mês, 2 meses bebendo diariamente. Então, isso é uma adicto, droga adicto, que o indivíduo... No Brasil não se usou essa palavra. Os drogaditos, né? Isto, passou-se a usar dependente das famosas, dos psicotrópicos famosos tranquilizantes, que realmente eles têm uma qualidade. Se você toma esporadicamente, não tem nenhum significado para retirá-lo. Mas se você, por decisão própria, toma 1 ano e você precisa retirá-lo, você vai ter dificuldade de tirá-lo. Terá que transformá-lo em gotas e retirar 1 gota a cada 7 ou 10 dias. Bem devagar, porque você terá inevitavelmente sintomas de rebote. Como quem toma remédio para pressão arterial não pode parar bruscamente, tem que ser reduzido gradativamente. Agora, a Anvisa fez a seguinte informação para os psiquiatras. Por que a tarja preta? A gente lê para o paciente. Há um estigma contra o medicamento que exibe em sua embalagem a tarjeta preta. Parece a alguns que se trata de um sinal de perigo. Na verdade, sabemos que não se trata disso. Mas como não se trata disso? Se ele está dizendo que causa dependência. Então, gera uma incerteza e até uma atitude radical da parte de muitos colegas, médicos de outras áreas, joga isso fora, isso aqui só causa dependência. Então, cria-se uma divergência dentro da própria medicina, porque os tranquilizantes são medicamentos extraordinários, mas bem usados, bem explicados para o paciente. Como é, na medicina geral, os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são medicamentos extraordinários, mas não pode ser usado como analgésico, porque ele tira a dor, porque ele lesa o fígado, o rins, e assim por diante. Cria-se uma confusão e quem sai prejudicado? O paciente que não sabe e nem é alertado na farmácia que o medicamento é para uso limitado. Doutor, até para buscar que, quando me falas de que tipo o farmacêutico muitas vezes não tem uma boa orientação ou um bom trato, a população muitas vezes tem um preconceito, e há em algum momento, como há em qualquer profissão, até profissionais que não tratam o assunto com uma seriedade maior. A minha pergunta é, hoje, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, ela avançou para diminuir preconceitos? Me corrija se eu estou errado. Antigamente, se alguém dissesse vou ao psiquiatra, se dizia é um doido. Isso no Sul diminuiu fantasticamente, mas no Nordeste não. Não diminuiu. Existe realmente, era pior. Era muito pior há 30, 40 anos. Hoje está muito melhor. Mas existe um preconceito grande, porque as pessoas igualam. O psiquiatra trata de doente mental, de louco.
né? Eles não sabem que a sexta-feira, sexta e sábado, em Alagoas, à noite, é um bando de doentes mentais transtornados pelo abuso de bebidas alcoólicas. Eles chegam em casa, não sabem como veio, em quem lhe trouxe, muitas vezes. E essas pessoas, nesse período, estavam loucas, estavam sem controle sobre si e sobre a realidade. Não é? Agora, se trata de uma psicose exógena, provocada por um fator externo, entendeu? Mas isso tem sentido, o que você está dizendo. Grande preconceito. Isso preocupou tanto a Associação Brasileira de Psiquiatria, que eles criaram um termo, considerando crime a psicofobia, o medo de doente mental, ou o rechaço do doente mental, chamado psicofobia, que é o medo de qualquer coisa relacionada à doença mental. E, na verdade, não existe razões para isso. Se você entrar num pequeno hospital psiquiátrico, você vai ver que as pessoas estão como se fosse um colégio interno. Não existe, porque estão bem medicados e todo o estado de desorganização e agitação está sob controle das medicações. Quando se analisa isso, exemplo, a gente costuma isso, é sempre mais confortável fazer essa pergunta, trazendo isso para a própria profissão. Nós dizemos sempre que há jornalistas mal preparados e que em alguns momentos isso resulta em reportagens ruins, que não esclarecem, que atrapalham. Há psiquiatras mal formados? Sem dúvida nenhuma. Há psiquiatras que nem cadeira na frente da sua mesa existe. E o paciente entra, disse uma palavra, ele já está dando a receita. A psiquiatria, a endocrinologia são especialidades em que nós não temos, como na cardiologia, por exemplo, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, que são os chamados procedimentos. O nosso procedimento é diálogo, é conversa. Tanto que quando eu vou atender uma pessoa a domicílio, eu não fico na vista das pessoas conversando com a pessoa. Eu prefiro um momento ficar sozinho com a pessoa, para também dar liberdade da pessoa falar o que quiser. Mas também porque na conversa eu estou analisando as funções mentais, as funções cognitivas, atenção, percepção, memória, orientação, raciocínio, concentração. E estou também percebendo as funções afetivas, sentimentos, paixões, humor, emoções, a vontade, a capacidade de atos voluntários, desejos de agir, e o contrário, a inação, quer dizer, o indivíduo não tem nenhum desejo de se levantar do leito, por exemplo. Então, se eu não fizer isso, a pessoa, quando termina o meu exame, a pessoa diz, mas o senhor não fez nada, porque não sabe o que se passa na inter-relação entre as duas mentes. Então, mas justamente até nessa questão de procedimentos, que eu queria, a gente vai para um breve intervalo, mas eu queria já voltar, há futuro para esses procedimentos na psiquiatria? Guarda essa resposta que a gente vai, daqui a pouco, voltar com mais uma vez com essa pergunta.